bate-papo? Muito bem, muito bem, muito bem. Cá estamos com a nossa maravilhosa matemática e hoje eu quero, bem, retomar, quer dizer, e avançar, né? Então, lembra, a gente está falando de probabilidade, que é um assunto que despenca nas nossas provas, né? No Enem e quem vai fazer a prova específica de matemática na UERJ. Outro detalhe também é que, pois é, Bruno, estamos aí nessa assado e cozido, isso é verdade. Mas repara só o seguinte, que eu vou falar para vocês hoje nesse tempo que eu tenho aqui para a gente poder bater esse papo de forma mais eficiente e de forma mais compenetrada. É o seguinte, eu quero falar então hoje, adiantar um tópico importante para vocês, que é o tópico de estatística, tudo bem? Não é algo grande a se dizer, não é algo grande para falar, mas quero falar um pouco de estatística com vocês, porque é um assunto bem curtinho, e aí, se você ainda não sabe, é bom que vai revisar, e a partir disso, você. Eu falei, Bruno? É isso? Foi eu que falei, Bruno? Coisas Não, da. é porque a Caroline tá com o nome de Bruno. Aí tá todo mundo perguntando quem é Bruno, mas Ah, é ela. pode crer, pode crer. Carol, 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 Carol. Beleza. Momento trollagem, né? O Bruno, naturalmente aqui, né? Coisa tranquila, coisa da vida, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Gente, o professor é velho, né? Vocês têm que lhe recomendar também, tem que entender essa situação, né? É um jovem senhor já. Bem, não falamos dele, não falamos do Bruno, né? Don't talk about Bruno. Beleza. O que que acontece? Deixa eu compartilhar para vocês aqui a minha telinha bonitinha, que aí a gente já vai adiantando aqui o processo. Muito que é bom. Bem, vou fazer uma pergunta para vocês, de cunho matemático, né? Ah, vocês que estão estudando pelo livro do Enem, vocês já viram no Enem questões que envolvem estatística, né? Ou estou falando besteira? Estou falando besteira? Não, né? Acredito que não. Não. Então, o que que acontece? Quando você olhar para essa parte, estatística, só fazendo um contexto rápido, é uma prima da matemática. A matemática a gente enxerga como um grande pacote, né? Um grande guarda-chuva, e a estatística, digamos, é um braço da matemática, né? Muito usado em várias aplicações. Então, basicamente, o que a estatística faz, coloca aí já no teu material, a estatística, a estatística, tá? Não vamos ver tudo de estatística, só um pedacinho, tá? Então fiquem muito tranquilos, muito tranquilas. A estatística basicamente trata, faz né, na verdade, um tratamento de dados, tá? Então, a estatística se encarrega em, digamos, avaliar uma série de dados e transformar isso de alguma maneira em informação, tudo bem? E aí a gente tem que pensar no seguinte: a gente tem dois tipos de estatística, basicamente, né? A gente tem uma estatística que é descritiva, e tem uma estatística que é qualitativa, qualitativa, tá bom? Então, a preocupação do Enem, isso aqui é tão importante, gente, é tão importante que se você fizer uma análise das questões que aparecem no Enem, você vai ver uma série de questões que aparecem em gráficos, análises de tabelas, análise numéricas, para que você tome decisões a partir dessas análises. E isso basicamente é fazer um tratamento de dados. Então, o Enem ele tem competência, uma competência que é exigida para a prova, que diz respeito a essa parte da matemática, que é justamente análise e tratamento de dados, tá bom? Então,
O primeiro conceito que a gente tem que lembrar, né, na verdade, são alguns conceitos importantes, né? Então, basicamente, o que a gente vai ver é a questão de média, moda, mediana. Acho que vocês já ouviram esse tipo de coisa em algum momento, não já? Faz assim, levanta a cabeça e faz, dá um acenozinho, né? Provavelmente você já viu. Se você não já viu, por favor, a hora é essa de poder revisar, de poder falar e tudo mais. Tudo bem? Professor, eu nunca vi isso, não. Nunca viu isso, não? Beleza. Então a gente vai ver isso agora, o que é tranquilo, né? Então, olha só. Vamos começar com a seguinte ideia. Eu vou começar com vocês com a ideia de média. Veja bem, médias. Médias. Acho que você está muito acostumado com esse termo. Média é uma coisa que a gente ouve muito no dia a dia, né? Quer dizer, em média, média de alguma coisa que eu vou precisar na escola, média de temperatura, média de distância. Então, é algo importante para a gente, para o nosso Enem. Bem, existem dois tipos de médias muito cobradas. A primeira é a média, vou mudar de cor, é a média aritmética, aritmética. E a segunda média é a média ponderada. Beleza? Qual é a diferença entre uma e outra? Bem, a ponderada tem a ver com pesos. Anote essa informação, tem a ver com pesos. Eu vou atribuir pesos a quantidades diferentes. Então, isso é uma coisa importante. Legal. E a média aritmética tem a ver com somas, tá? Na verdade, as duas são somas, mas basicamente a média ponderada a gente vai pensar nessa ideia de peso. Essa, essa ideia de média vem num contexto muito maior, que são, aí você põe em algo bem maior, que é o que a gente chama de medidas, medidas de tendência central. Tendência central. Isso é um nome bonito para dizer o seguinte. Veja bem o que eu vou dizer para vocês. Existem vários tipos de média. Vários tipos de média. A gente está usando dois tipos. Vocês poderiam me dizer alguém aí muito inspirado, ou alguém que tem alguma ideia desse tópico que a gente falou, que está falando agora? O que é uma média? Ô, Mas fala, professor, tipo, mas fala um de cada vez, hein? Diga, por Isadora. exemplo, a média aritmética, Ah, você soma os termos aham. e divide pela quantidade de termos que você está somando. Aí vai dar uma média aritmética, porque você somou e você divide pela quantidade de termos. E a ponderada, a Uhum, diferença é que você multiplica pelo peso de cada coisa que vai estar lá e uhum. depois divide. Acho que divide também pela quantidade Pela soma, né? Soma dos pesos. É, isso. Mas eu vou te devolver a pergunta, Isadora, e para quem quiser responder é, a mais, ou enfim, quiser complementar, por favor. Tudo bem, entendi. Média, existe um tipo de média, aritmética e ponderada. Mas para que eu vou me apropriar desse número? Para que esse número serve? Essa é a pergunta fundamental da aula de hoje. Para que servem esses números? Porque, como eu falei para vocês, a gente vai estudar estatística, a gente vai tratar os dados. Então, dado é uma ideia, né? É um tipo de é, elemento que ele vive bem separadamente das outras informações. Por exemplo, um dado aqui. Temos aqui pessoas que têm 20 anos, 30 anos, 25, 40, 19, 18. Isso é um dado. Transformar isso em informação é um outro processo. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, ao migrar da ideia do dado para a informação, você é capaz de tomar decisões a partir disso.
Então, volto a pergunta a você, Isadora, Maria, Dudinha, Larissa, Luiz, todo mundo que está aí nos acompanhando. Para que serve a média? Para que você usa esse número? Isso é uma pergunta mais difícil, né? Em termos gerais. O que vocês acham? Pessoal, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, tipo assim, como um indicador de alguma coisa. Por exemplo, eu tô procurando alguma coisa, eu tenho como um indicador uma média, alguma coisa do tipo. Gosto, gosto, gosto. A palavra indicador é boa. Eu vou colocar isso aqui. Então, a Isadora falou que a média é um indicador. É um indicador. Indicador. Vamos construir isso juntos? É um indicador. Tá. Então, vou usar o termo indicador, tá? É um indicador que faz com que eu olhe para a minha distribuição de dados e consiga concentrar a informação em um único número. Ou seja, se eu digo para vocês que a média das idades de vocês é 19 anos, ou melhor, 30 anos, não sei, a média, pode fazer isso depois. Eu estou dizendo para vocês que cada um tem 19 anos? Não. Eu estou dizendo para vocês que se eu pegasse um número e fosse representativo e quisesse representar vossas idades, eu iria dizer que 19 é um bom número, tá? Então, uma média, ela tem esse papel de retirar de um conjunto de dados vou usar sua palavra aqui, Isadora, indicador do conjunto de dados. Entende o que eu quero dizer? Então, a pergunta que se faz de novo é: tá, mas qual que você vai preferir usar? Uma média aritmética ou uma média ponderada? Bem, aí vai depender da situação, entende? Então, por exemplo, se eu quiser responder a seguinte questão: poxa, vale a pena é, pensar que todo mundo tem 20 anos? Bem, a questão é, se algumas pessoas têm mais ou têm menos, é um outro detalhe. Mas acontece que existe uma medida de tendência central, ou seja, os dados que estão ali distribuídos, quer dizer, idade de vocês, eu posso simplesmente retirar um número e dizer, não, esse conjunto de dados é 20. É uma representação desse conjunto de dados. Tudo bem? Isso é uma média. Isso é uma média. É uma medida de tendência central. Muito mais amplo do que ser simplesmente uma média ponderada e aritmética. Como eu falei para vocês, tem outros tipos de média. Tem média geométrica, tem média harmônica. Dependendo do caso, a gente vai usar uma ou outra. Tá bom? Então, isso é fundamental. Legal. Agora, vamos fazer os cálculos agora. Vamos entrar, de fato, na matemática, né? Vamos fazer os cálculos da média aritmética. Então, é o seguinte. Eu vou escrever aqui embaixo da média aritmética, o que ela é em termos de conta, tá bom? Vamos pensar o seguinte: se você quer fazer uma média aritmética, você vai, em termos gerais, deixa eu botar aqui, eu vou representar da seguinte forma, olha, a média. Ah, Rodrigo, no Enem vai aparecer calcule a média? Não sei se vai aparecer calcule a média, mas vai aparecer algo que gira ali em torno da média, tá bom? Qual média? Se ele não falar nada, é aritmética. Tudo bem? Entende esse detalhe? Se a questão não disser nada, você está lidando com média aritmética. Ele vai ter que ser mais específico para você mudar a ideia de média aritmética, tá bom? Então, o que você vai fazer? Você vai ter uma distribuição de dados com N elementos. E aí não importa a quantidade, né? Você vai fazer o seguinte, vai pegar o primeiro, mais o segundo, forma bem genérica, tá? Mais o terceiro, mais o último termo e vai dividir pela quantidade de termos, tá? Isso aqui é uma média aritmética, tá bom? Muito, muito tranquilo, não tem nenhum problema, tá? Ou seja, pega todo mundo, soma e divide pela quantidade. Você vai achar uma média, né? Média das idades. Soma todas as idades, divide pela quantidade total de pessoas, você vai ter a média de idade da turma.
Tá bom? Professor, Diga, querida. embaixo fica o que mesmo? N. N é um N. número. N é a quantidade de elementos, tá? Ok, obrigada. É isso que vai acontecer. Então, você tem a quantidade de elementos embaixo e aí você vai somar todo mundo, tá bom? Agora, vamos falar um pouco da média ponderada. Vocês podem me interromper, tá bom? Fica à vontade. Então, a média aritmética está feita. Vamos falar um pouco da ponderada. Bem, a ponderada, como o próprio nome já diz, tem a ver com pesos. Então, deixa eu botar aqui para a gente se situar. Ponderada, ponderada. Aparece no Enem a ponderada? Aparece. Aparece sim. Tem que saber? Tem que saber. Importante. Média aritmética ponderada. Continua sendo um indicador, continua sendo esse número que eu vou escolher para poder representar a minha distribuição de dados, é uma medida de tendência central, tudo isso está valendo, tá? O que é a média ponderada? Deixa eu contar para vocês aqui em termos de fórmula, mas vou representar como um exemplo, ou melhor, vou dizer depois o exemplo numérico. Vamos lá. É o seguinte, você tem que a média ponderada, vou escrever assim, ó, ponderada. O que vai ser? Vocês já estudaram em química estequiometria? Ou falei A grego? gente começou agora. Começou agora, né? Começou agora. Então, em estequiometria, tem lá algum momento que você vai calcular, por exemplo, o percentual do elemento químico na natureza. Então, quando você chegar nessa parte, você lembra de mim. Aí você fala, e professor, isso aqui é uma média ponderada? Por que isso vai acontecer? Porque você vai ter uma distribuição de vários isótopos na natureza. Tudo bem, isótopo? Tranquilo essa ideia de isótopo? Beleza? Então você vai ter uma série de isótopos na natureza e eu gostaria de calcular, por exemplo, qual é a massa média daquele elemento químico. Por exemplo, porque como vocês sabem, na natureza, um elemento químico ele pode ser apresentado em algumas formas alotrópicas, né? Então, para calcular, por exemplo, qual é o percentual de massa do carbono, por exemplo. Aí você pega esses elementos, né? Os isótopos, e aí faz uma média. Essa média é chamada de média ponderada, tá? Quando você estiver falando sobre isso lá na química, vocês lembram de mim, por favor. O que é a média ponderada? Vou falar aqui em termos mais matemáticos. Ponderada. É o seguinte, você vai fazer. Em cima continua sendo uma soma, tá, gente? Em cima continua sendo uma soma. Só que qual soma vai ser essa? Repara. Vai ser x1 vezes o peso desse tal x1. Vou explicar isso com calma. Você bota assim: F1 mais x2 vezes F2 mais isso aqui vai seguindo. Aí você vai botar mais xn Fn divididos por a soma desses pesos. Tá bom? Então, deixa eu botar uma legendinha aqui para vocês. Isso aqui significa pesos. Isso aqui significa a mesma ideia, né? Quantidade de elementos. Quantidade de elementos. Tá bom? Vou fazer um exemplo numérico, claro, né? Não vou deixar vocês assim, com essa fórmula aí, doidona. Não é a intenção. Anota isso, que a gente agora vai fazer um exemplo numérico e aí a gente vai começar a fazer conta e vocês vão, com certeza, captar o que eu quero dizer. Assim, no plano teórico, fica muito estranho, parece que não vai para lugar nenhum. Mas vamos fazer um exemplozinho prático. Posso apagar? Então, deixa eu só resumir uma coisa.
A gente tem dois tipos de média, uma média aritmética e uma média ponderada. Estamos falando de média ponderada, que tem a ver com a ideia de que cada uma das quantidades tem pesos diferentes, tá bom? Tem pesos diferentes. Beleza. Posso apagar? Posso apagar geral? Pode, professor. Posso? Beleza. Seguinte, faz assim, ó. Notas. Notas. Vamos colocar três matérias bonitas aqui. Três matérias bonitas. Falem para mim, três matérias bonitas. Se vocês não falarem matemática, é brincadeira, né? Não há o que dizer. Aí também Matemática. Ah, e vocês são lindas. Vocês são sensacionais. Matemática. A melhor de todas. Show. Mais duas. Química. Química. Legal. Química. Mais uma. Geografia. Geografia. Maneiro. Geografia. Excelente. O que que acontece? Você já sabe que existem cursos de graduação que contemplam essas três matérias. Tudo bem? Por exemplo, vocês conseguem me dizer um curso que poderia contemplar essas três matérias? Eu falo para vocês. Vamos supor que você queira prestar o vestibular para geologia, tá bom? Engenharia também? Engenharia, por exemplo, ambiental, por exemplo. Tudo bem? Aí vamos dizer o seguinte, que cada matéria tem o seu respectivo peso. Matemática tem peso 2, química tem peso 3 e geografia tem peso 4. Tá? Aí vamos supor, de 0 a 10, tá? Que você tire 6 em matemática, 4 em química e 8 em geografia. Isso aqui é a nota. Esse aqui é o peso. Qual vai ser a sua média? Repara que existe uma diferença sutil agora, né? Simplesmente eu não vou pegar a soma e dividir por 3 das matérias. Porque repara o seguinte, se geografia tem um peso maior, então é claro que a minha média ela deverá levar em consideração esse peso maior de geografia. Então você vai fazer o seguinte, igual eu botei na formulinha de vocês. A média, você já sabe que é ponderada, porque eu falei para você que tem a ver com pesos, né? Então a média ponderada será igual. Vamos lá. Seguinte, 6 vezes 2 mais 4 vezes 3 mais 8 vezes 4 divididos por 2 mais 3 mais 4. O que é isso que eu fiz? Eu coloquei embaixo pesos e aqui é a nota por cada peso. Tudo bem, gente? Viajei muito? Não, né? De boa, né? Tá, legal. Isso é média ponderada, tá, gente? Muito importante isso. A UERJ faz isso com a gente. Quer dizer, atribui pesos diferentes para a prova, tá? O Enem faz isso com a gente, atribui pesos diferentes para prova dependendo da área que você vai escolher, tá bom? E para fazer essa conta, você já sabe, né? Essa conta aqui é bem legal. Embaixo vai ser 9 e em cima vai ser 12 mais 12, 24. 24 mais 32, isso vai dar 56. Peraí, 24 mais 32, 56, isso. Tá? Ou seja, a tua média vai ser essa divisão. Bem, 56, só no rascunho, tá? Por 9, isso aqui vai dar 6, né?
Deixa eu apagar isso aqui está horroroso. Vai dar 6,54. Então, 56 divididos por 9, que vai dar 6. 54 faltam 2,218 e por aí vai. Então, aproximadamente 6,2. Tá? Tudo bem essa ideia? Fiz certo? Fiz errado? O que vocês acham? Tá de boa? Por que do 20, professor? Oi? Ah, não, fiz errado. Entendi. Tudo bem? Polêmicas na divisão, né? A divisão sempre é polêmica, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Tá bom, gente? Então, repara que, por mais que você tenha ido muito bem em geografia, tirou 8, mas pesou o fato de você tirar 4, né? E pesou o fato de você tirar essa nota mais baixa com peso 3. Tá bom? Tranquilo essa parte? De boa? Posso apagar? Vou apagar isso aqui. Bem, um outro exemplo é o seguinte. Eu quero calcular a média salarial, tá bom? Média de salário. Então, salário, e número de funcionários, tá bom? Eu quero que você me diga o seguinte: em média, quanto cada um ganha, tá bom? Em média, quanto o proletariado ganha aqui nessa empresa, tá bom? Vamos lá. Vou botar umas coisas assim. 12 pessoas recebem R$ 1.800. Vou colocar aqui, 6 pessoas recebem R$ 900, tá? E 3 pessoas recebem R$ 4.000. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Chega perto, chega mais. Toda vez que você ouvir que uma pessoa, ou um órgão, ou um jornal, qualquer fonte de informação, decidiu usar uma média para tecer opinião sobre algum comportamento de algum grupo, por favor, duvide. Entende o que eu quero dizer? Toda vez que você tiver essa percepção, porque a média que a empresa, a média que o determinado grupo está divulgando, desconfie desse número. Médias não são bons números para poder traduzir a realidade. Entende o que eu quero dizer? Essa informação é muito interessante do ponto de vista prático, tá? Por exemplo, o que você acha que vai acontecer com essa média dessa empresa? Você acha que vai ser uma média alta ou uma média baixa? O que você acha? Diz uma coisa para mim. Quanto é o salário mínimo? R$ 1.700, R$ 1.300, né? 1.300 por aí. Beleza. Vou botar aqui. Salário mínimo. R$ 1.300. Você acha que essa empresa remunera bem os funcionários pela média? Não? Mas como é que você vai saber? Como é que você vai me dar uma resposta fidedigna, com certeza absoluta? Você vai calcular a média. Você vai calcular a média e vai me dizer se essa empresa remunera bem ou não. Você concorda que se a média que você encontrar for mais de 1.300, você pode pensar o seguinte, diga, Carol. Professor, e nesse caso a gente também vai utilizar a média ponderada, né? Sim, exatamente. Exatamente, isso mesmo, média ponderada. Porque eu estou, de fato, atribuindo, né, um peso, uma quantidade ao valor do salário, tá? Então, isso é uma coisa importante. Mas veja bem, deixa eu fazer só mais um comentário. Se a média for maior que 1.300, você pode pensar assim, poxa, que empresa bacana, né? Paga acima do salário mínimo. Eu acabei de mostrar uma tabela para você que está dizendo o seguinte, que 3 pessoas ganham R$ 4.000, 12 ganham 1.800 e 6 ganham 900.
Então, assim, não tá nada bom, sacou? Então, fiquem muito atentos, muito atentas às tabelas que vocês se deparam no caminho aí das leituras do ponto de vista geográfico, do ponto de vista histórico, sociológico e, principalmente, né, do ponto de vista econômico. Muita atenção a essas leituras. Quando você lê muito rápido, é capaz de você ser o tempo todo ali induzida a pensar alguma coisa, tá? Você pode pensar, por exemplo, que a renda média do brasileiro aumentou com a pandemia. Quantas pessoas que você, enfim, teve contato, ou quantas pessoas que você leu que ficam com dificuldade, por exemplo, alimentar? Ou seja, o número média não traduz a realidade como ela é, tá bom? Só um bate-papo bem econômico, geográfico, para a gente poder se conscientizar em relação a esses números. Tá? Falou em estatística, falou em número manipulado ou não, tá bom? Quanto deu a média? Você que já fez aí. O meu deu 39.000 sobre 6.700. Isso dá quanto, Maria? 5,82. 5,82? Espera aí, vamos ver. Vamos ver essa conta. Vou fazer o seguinte, vou fazer de azul. A gente vai fazer o seguinte. Então, aqui, ponderada, né? Ponderada. Vamos lá. O que que você fez aqui, Maria? Você pegou o 12 e multiplicou por 1.800, não foi isso? Isso, Legal. E aí você somou com 6 vezes 900, não foi isso? sim, Né? E aí você somou com 3 vezes 4.000. Foi isso? foi. Perfeito. E aí você dividiu pela quantidade, pela soma dos pesos, que aqui vai dar 21. Tudo bem? Essa informação? Não, não, fiz errado, não é. Eu, Isso, mas eu, você foi bem. eu botei Mas você foi bem, embaixo, você foi bem, você foi bem, você foi bem, você foi bem. Então agora vamos refazer essa conta. Vamos ver aqui qual vai ser a nossa média. Ótimo, Maria. Muito bem. Isso mesmo. Vamos tentar, vamos fazer, vamos interagir, porque é aí que a gente vai avançando cada vez mais. Muito bem. Quanto é que dá essa conta? A Maria falou para mim, né? Em cima deu quanto? 39.000. 19.000 certinho? É, Legal. Agora, quanto dá essa divisão por 21? Quanto dá essa divisão? Quanto dá? calma, calma, tô Tá. fazendo. Vamos ver quanto é que vai dar agora essa brincadeira. mil Ah, oitocentos e cinquenta e sete e uns quebrados na quais quebrados? calculadora. Ah, 14, Legal, 14. 286. Maneiro, maneiro. Obrigado, Maria. Show de bola. Olha só que legal. A empresa paga em média R$ 1.850 por funcionário. É uma empresa bacana? Não, né? Totalmente desigual. Tem 3 pessoas que ganham o dobro das outras. Entende como engana? Vocês estão percebendo a gravidade desse negócio? Isso aqui é usado o tempo todo. O tempo todo é usado. Tá bom? Muito legal. Quer dizer, não é legal. Legal é a matemática. Beleza? Muito bem. Entenderam esse rolê da média aritmética ponderada? Legal. Agora eu vou falar de mais uma medida de tendência central.
mais uma medida de tendência central chamada mediana. Mediana. E aí, a mediana é algo, digamos, bem tranquilo, tá? A mediana eu vou definir para vocês da seguinte forma. É um valor, eu vou anotar isso aqui na lousa, tá? É um valor que ocupa a posição central. Só isso. Mediana vem de médio. Isso aqui você está acostumado em geometria, né? Está acostumado em geometria. Então, mediana é o valor que o número, né? Que ocupa a posição central. A posição central de um conjunto de dados, de valores, né? Pode ser também. De um conjunto, tá? Bem simples. De valores. Tá? E aí tem alguns detalhes importantes para a gente poder pensar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Em geometria, o que é uma mediana? Em geometria? Fala para mim. Alguém que tá top em geometria. Fiz uma pergunta difícil agora, hein? Pergunta difícil, 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 hein? Para tirar da cartola da memória. Só um spoiler aqui bonito. Vou pegar aqui o que o Adailton já falou para vocês. Mediana é o seguinte: você tem um polígono, nesse caso eu estou desenhando um triângulo, só um parênteses, não precisa copiar não. E a mediana é o segmento que liga o vértice até o ponto médio do segmento oposto. Isso é uma mediana. Ou seja, divide isso aqui em duas partes. Uma aqui, iguais. Tá? Isso é uma mediana. Muito bem. Só para ilustrar aqui a ideia da mediana, também que é usada essa palavra em geometria. Então é o seguinte, eu vou colocar uma série de dados para vocês aqui. Ou melhor, uma série de números, uma sequência de números. A sequência é a seguinte. Vamos de idade, tá? Vamos de idade. Idade de vocês, vou chutar, tá? Eu não tenho na memória a idade de vocês. Olhando aqui, eu vou pegar aqui 5 exemplos, tá? 20, 17, 32, 16 e 17 de novo. Acertei alguma? Acertei, né? Provavelmente. Acertei. Eu quero mostrar como se calcula a mediana desta sequência. Primeiro passo, aqui tem uma ordem para poder tomar essa decisão. Primeiro passo. Colocar em ordem, crescente ou decrescente, tá bom? Crescente ou decrescente. Beleza? Decrescente. Na questão do Enem vai ter um monte de dados, vai ter uns 10, 15. A primeira coisa que tem que fazer é colocar tudo em ordem. Beleza? Então, vamos lá, vamos colocar isso em ordem. O primeiro passo foi dado. Vamos lá, vou colocar na ordem crescente, tá? Do menor para o maior. Bem, então vou fazer assim: 16, 17, 17, 20 e 32. Tá? Bem, desses aqui, gente, qual é o termo do meio? Bem, o termo do meio é justamente o termo que divide esse conjunto de dados em duas partes iguais. Então, se você olhar para esse cara, esse 17 aqui, essa menina 17, você vai entender que tem 2 para um lado e 2 para o outro lado, né? Então, isso aqui é a nossa mediana. Mediana. Ok? Então, a mediana é esse número que ocupa a posição central na nossa
sequência, mas entendam sequência agora como conjunto de dados, tá bom? Então, conjunto de dados. Não estou usando a palavra sequência como eu usei lá na progressão aritmética nem geométrica, tá? Estou ordenando os dados, tá? Bem, a mediana é o termo central quando o número do conjunto de dados é ímpar. Então, aqui, total de dados ímpar. Beleza? Porque, é claro, se for par, vai mudar. Posso apagar isso aqui? Posso apagar? Tranquilo? Eu vou escrever Sim. agora o seguinte. Agora, vou colocar mais um número. Aí você já acrescenta aí. Puxa uma setinha. Vou acrescentar aqui o 16. Será que vai mudar a mediana? Será que muda a mediana porque eu acrescentei mais um número? Vamos de novo. Ordem crescente ou decrescente? Vou preferir crescente. 17. 17. Peraí. Tem um 16 aqui. 16, 17, 17. 20. 32. Tá? A hora que você vai fazer? O mesmo conceito. Você vai pegar o termo central que divide o conjunto de dados em duas partes iguais. Só que aqui tem um problema, né? Não existe esse número. Então, eu vou pegar os dois do meio. Tá? Repare que eu peguei a dupla, 17 e 17. Tem dois elementos para o lado esquerdo e dois para o lado direito. Então, o que eu faço com a mediana agora? Eu faço uma média, uma média, uma média aritmética, que a gente já sabe o que é. Média aritmética. Peraí. Diga, Maria. Essa do conjunto par também serve se forem números diferentes, tipo, se não for 17, Sim, sim, 17. sim. Perfeito, perfeito. Serve muito, serve muito. Serve muito, você tem toda a razão. Aqui, a média serve muita coisa. Não é porque eu, coincidentemente, aqui botei um 17 e 17 que a sequência vai ser assim, bonitinha. Não, a gente pode ter elementos distintos, não tem problema nenhum. Você vai fazer a média aritmética dos dois do meio. Nesse caso aqui, né? 17 mais 17 sobre 2. Isso é o próprio 17. Tudo bem? Fácil. Moleza, né? Tá? Então, você tem que ficar muito atento para esse detalhe, tá? Se a quantidade vai ser par, se a quantidade não vai ser par, e aí fazer esse detalhezinho, tá bom? E mais uma que é bem tranquila de poder falar é a ideia de moda. Moda. O que é uma moda? Bem, uma moda é o termo que mais aparece no conjunto de dados. É o termo que possui maior frequência de aparições, tá? Frequência também é uma palavra interessante para a gente usar em estatística. Então, frequência, né? Então, o que é moda? É, é o valor que aparece, eita, que aparece um maior número de vezes. Só isso. Número. Vocês estão entendendo a minha letra, gente? Tá de boa? Sim. Sério? Porque às vezes eu acho que eu escrevo meio rápido aqui e aí o negócio nem às vezes nem eu entendo. Peço perdão já de antemão, tá bom? Então já estou fazendo essa ressalva aqui. Se vocês não entenderem, por favor, me digam. Tá? Então, por exemplo, qual é a moda desse conjunto de dados? Sei lá, 0, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1 e 1.
Qual que é a moda? O número que aparece mais vezes. E você vem aqui e conta. O 2, ele aparece uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. 1, ele aparece uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Curioso isso, né? Os dois apareceram a mesma quantidade. Quer dizer que não tem moda? Não, muito pelo contrário. O conjunto de dados tem duas modas. Então, moda, a gente vai ter a moda vai ser, caramba, vai ser igual a 2 e 1. Então, a moda vai ser igual ao 2 e ao 1. Moda do 2 e 1. Ou seja, diga, Carol. Professor, tem que haver um número se repetindo Sim, sempre? sim. Para ter moda, preciso que o número se repita. Nessa distribuição de dados aqui, eu chamo essa distribuição de dados de bimodal. Qual é o nome bonito? Bimodal. E quando pode acontecer de não ter moda, claro. Quando não tem moda, eu chamo de amodal. Entende? Aqui é sem moda. Sem moda. E aqui duas modas. Tranquilo? Tranquilo esse rolê? Jura? O que você vai encontrar no Enem em questões de estatística? Que a gente vai voltar nesse tema para poder fazer. A gente vai discutir questões que envolvem média, média ponderada, mediana e moda. Esses quatro elementos que eu acabei de falar para vocês hoje dizem respeito a medidas de tendência central. Medidas de tendência central. Tudo bem? As próximas que a gente vai ver tem a ver com desvio padrão e variância, tá? Que são justamente dois outros, digamos, números importantes para a nossa distribuição de dados. Tudo bem? Então, a gente viu hoje, né? Medidas de tendência central, média, moda, mediana e média, moda e mediana. Quer dizer, média aritmética e ponderada, né? Mediana e moda. E viu como calcular essas coisas, né? Cuidado com a mediana, né? Que dependendo da quantidade de termos que aparecem, se for par, eu faço uma conta, eu faço uma média dos termos centrais, e se for ímpar, eu só escolho o termo central, tá? Lembrando que as questões que aparecem no Enem, vocês já perceberam, tem a ver com uma série de análises de dados. Então, gráfico, gráfico e gráfico. Então, ter a leitura antenada com relação a gráfico é fundamental. Então, qual vai ser o nosso bate-papo, nosso próximo encontro? Vai ser o seguinte: pegar esses dados, pegar essa ideia, colocar tudo nas questões e ler gráfico. Fazer a leitura de gráficos. Então, sugiro a vocês que durante essa semana olhem para as questões de estatística. Olhem para as questões de estatística. Porque daqui a pouco a gente vai entrar numa sequência de revisões, tá? A gente está quase chegando aqui no nosso pacotão matemática. E aí, fundamental agora a gente pegar e fazer ciclos de revisões. Então, a parte teórica ainda vai continuar mais um pouquinho, mas eu quero chegar nessa parte da gente poder rever uma série de conceitos. Então, por favor, gente, revisem o conceito, revisem os conceitos. Na semana passada eu falei para vocês sobre probabilidade. Então, continuem revisando probabilidade. Façam questões, tá? Tenham dúvidas. Só tendo dúvidas que a gente avança. Tudo bem?
Se você acha a probabilidade difícil, se você acha a combinatória difícil, se você acha a função difícil, se você acha PA difícil, PG, se você acha, enfim, qualquer tópico difícil, a ideia é encarar agora. Esse é o momento para a gente poder resgatar essas dúvidas. Tudo bem? Então, deixa eu fazer aqui a chamada para vocês, com tranquilidade. Tá para cá. De boa, gente? Cansados? Cansadas? Agora é só a praia, né? Só a praia, tudo lindo, tudo beleza. Deixa eu falar aqui com vocês, para quem já está aí, momento presença, tá? Quem está aqui do meu lado, Iris, Dudinha, Luiz Antônio, Rafaela, Natália, Caroline, Isabela, Jorge, Matheus, Paloma, Fabinho, Pedro, Luiz Carlos, Ana Beatriz, Eloá, Maria Barcelos, Gerlene, Isadora, Pamela, Gustavo Gomes, Larissa, Ingrid e Penélope. Gente, muita força, vamos juntos, tá? Boa semana para vocês, grande abraço de verdade, muita saúde, muita paz. Eu tô por aqui, o que vocês quiserem, tá? Bons estudos, boa semana e vamos embora e bom descanso para vocês, beleza? Grande beijo e grande abraço a todos e Valeu, a professor. todas. Boa noite. Um abraço. Obrigada, Tchau, professor. Boa professor. Tchau. noite. Obrigada. Boa Professor, você noite. chamou meu nome? É que eu não escutei. Chamei. Quem falou? Ingrid, Rafaela? Quem falou? Iris. Iris, chamei Iris. Chamei. Ah, tá bom. Chamei. Tchau, prof. Tchau, querida. Um abraço. Professor, boa noite. Fica bem. Grande abraço. Professor, Valeu, rapidinho, Pedrão. meu amigo. Diga, querido. Te incomodando aí na hora Que de ir isso? embora. Fica à vontade. Aqui, rapidinho, professor. Agora que chega na discursiva, né? Já tô me organizando os conceitos aqui para começar a estudar, né? Perfeito. Até consegui pegar uns livros aqui que retrata bem sobre o conteúdo, Tá. hein? Né? Show de Só bola. que eu tô em dúvida no negócio de vetores. Eu achei que vetores era mais coisa de física, né? Mas envolve também, né? Bem, Vetores. vetores a gente vai entender um pouco de física, mas pensa assim, Ah, ó. Deixa eu fazer uma, um bate-papo aqui contigo dessa ideia aqui. Peraí. uhum. Porque vetores, eu nem cheguei a estudar no ensino médio. No ensino médio é difícil aparecer vetores, tá, Pedro? Não é uma coisa É, que a galera cobra muito, entendeu? Então, se eu fosse entendi. uma, Uma dica? não, uma dica nesse sentido, né? Eu diria o seguinte, Uhum. deixa eu só fazer uma coisa aqui antes, peraí, rapidinho. É porque, de fato, né, professor, eu vou ter que abordar vários assuntos da matemática para ter essa noção, né? Porque Não, na verdade, vetores em tem matemática, tudo. a abordagem é um pouco mais complexa, mas não é algo Hum, que vai aparecer muito forte na prova. Saiba disso. sim, Mas na física tu tem que usar. na física, né? Mas basicamente, o que que eu vou dizer para você? Deixa eu te dar só uma introdução aqui já que você veio com essa dúvida, deixa eu fazer aqui Uhum. contigo rapidinho aqui um detalhe importante. Só botar aqui para carregar. Eu acho que Então, agora, agora que esse mês eu consegui já finalizar algumas provas da ó, faculdade, agora eu vou pegar esse mês de outubro, isso. comer matemática. Ó, repara o seguinte, Hum. Pedro, o que que é um vetor? Olha só, um vetor, dá para enxergar bem, Dado assim, tá? Um vetor, eu vou imaginar que é uma representação matemática, é uma representação matemática de basicamente de deslocamentos. Acho que esse conceito é bom. Deslocamentos. Fica com isso na cabeça, tá? Uma representação uhum. matemática de deslocamentos. O que que eu quero dizer com isso? Uhum. Pega um plano cartesiano. Tá ligado nisso aqui? Plano cartesiano? Sei. Beleza. Uhum. Aí tu faz assim, ó. Pega o ponto, por exemplo, 1, 2. Sim. Tudo bem? Uhum. Tem esse ponto aqui. Vamos supor que eu queira mexer esse ponto, Pedro, para cá, ó. Para a coordenada 3,
5, por exemplo. Uhum. Eu quero fazer uma mudança, tá? Eu quero deslocar o ponto. Sim. Pera, deixa eu fazer uma coisa aqui. Acho que eu tô gravando essas coisas? Agora eu não sei se eu tô Acho gravando. que tá. Tô gravando? Peraí. Acho que tá. Aham.